A gente precisa, hoje mais do que nunca, Diogo, separar o resultado da atuação. Mas aí eu também quero te perguntar o seguinte, Diogo, e já estendo para que a pergunta. Será que ainda vale gastar saliva com análise de coletivo, de desempenho, de rendimento, de ideia de jogo, de identidade desse Grêmio? Sabe por que eu acho que não? Porque assim, o Grêmio, a gente está em novembro agora, né? Entramos em novembro e o Grêmio não definiu ainda se ele vai ser um time de proposição, se vai ser um time de contra-ataque. Ele troca, não tem uma escalação base, a não ser os jogadores ali da defesa, alguns inclusive porque não tem substituto, né? Não tem substituto para o Reinaldo, o Mike não é do tamanho do Grêmio, né? Não tem o substituto para o João Pedro, porque o Fábio é um jogador que vai se aposentar. O Grêmio tem muitos zagueiros lesionados, o Grêmio não tem jogadores para trocar ali, né? Do meio para frente, o Renato está sempre buscando uma ideia diferente. Agora tentou o 4-1-4-1, depois voltou para o 4-2-3-1. Então, assim, se o Grêmio em novembro não conseguiu ter uma cara específica, um time, olha, eu montei esse elenco para jogar ou para apostar no contra-ataque, não vai ser agora que a gente vai cobrar isso, entende? Cobrei até agora. Agora o importante é o Grêmio ter resultado, mas para o ano que vem o Grêmio terá de fazer esses debates, para que não aconteça tudo de novo e para ter um time com uma identidade, porque é o primeiro passo para te ser coletivamente bom, né? Aquela história, se tu quer fazer churrasco, carne. Se quer fazer, não adianta botar um alface para assar. Agora, se quiser uma salada, aí uma alface tá tudo certo, vai resolver. O Grêmio tem que tomar essa decisão para não ficar sofrendo, porque o Grêmio fez o gol hoje no abafa, no chuveirinho, no volume, que é mérito, voluntariedade, é garra, é determinação. Mas se o Fluminense não recua todo o time para trás no fim do jogo, talvez o Grêmio perdesse hoje, né? Então o Grêmio tem que fazer essa reflexão. Mas neste momento, eu tô aqui com a Keck. Um ponto somadíssimo. Aí depois, sei lá, ganha do Juventude, 41, 42 pontos e tá tudo certo. O Grêmio conseguiu um ponto que é importantíssimo. O Grêmio conseguiu um ponto que já talvez nem fosse mais contabilizado naquele final de jogo, o lance do pênalti. E meio que no modo aleatório ali o Grêmio vai empurrando no upa-upa e consegue voltar para casa com esse ponto na bagagem. É uma montanha-russa, né? Porque da forma que o Grêmio adotou a estratégia para esse jogo, a gente imagina, vai jogar para empatar. Aí começa, aproveitando a oportunidade com uma baita jogada do Aravena, o gol do Bright White, penso, né? Vou sair de lá com os 3 pontos. E aí o Grêmio recua, dá espaço para o adversário, deixa gostar do jogo. No segundo tempo volta com a mesma estratégia, né? Chama o Fluminense para sua área e aí acontece o pior. O Fluminense acaba virando, mas eu já tô com aquele modo resultadista, Jory. Eu tô assim, é ruim realmente a gente chegar em novembro e gastar saliva daquilo que o Grêmio tá produzindo. O Grêmio é mais do mesmo na temporada. O Grêmio é isso aí, a temporada do Grêmio é isso, é um time inconfiável e por muitas vezes muito bagunçado. Tu não sabe nunca o que esperar do Grêmio em campo. Então assim, esse resultado, ele é para comemorar sim por conta da tabela. Seria terrível uma derrota hoje, porque depois tem o jogo contra o Palmeiras, e aí tem que fazer uma Copa do Mundo contra o Juventude, e aí vira aquele Deus nos acuda, aquela coisa, aquele sentimento de 2021, aquele sentimento ruim que a gente não quer passar. Não quero ver o Grêmio sangrando até o final da temporada. Difícil, porque é horrível pra gente, porque se tu for fazer um fala-povo hoje nas ruas, o torcedor não sabe qual é o time titular do Grêmio. Porque o Grêmio muda o tempo todo, o Renato muda o tempo todo. O Grêmio não tem uma identidade de time. Hoje tinha 2 meias de origem fora do jogo e demoraram para entrar, né? Então assim, eu tô ligando o modo resultadista total, tô comemorando esse empate como se fosse uma vitória. Não sei o que pode acontecer contra o Palmeiras, depois tem que fazer o dever de casa contra o Juventude, é segurar aí os 45 pontos para não sofrer até o final do campeonato e segurar uma vaga na Sul-Americana, que daí eu acho que é o mínimo que o Grêmio pode entregar para o torcedor depois de uma temporada tão abaixo daquilo que a gente esperava. Até porque esse empate segura o Fluminense, né, Jory? Isso. Ele segura o Fluminense, porque a vida do Grêmio é essa aí, gente, é ficar ali, né, o mais distante possível do Z4. Então, nesse sentido, acabou sendo um baita resultado. É mais um time que fica entre o Grêmio e o Z4. Claro, isso faz uma diferença enorme. Quanto mais gente ali naquele bolo, né, naquele sanduíche ali, isso, mais tranquila fica a vida do Grêmio, entre aspas, né? Agora, até, eu te confesso até, Diogo, que é um pouco estranho, sabe, esse momento, um pouco estranho esse pós-jogo, porque é um pós-jogo que fica até difícil analisar, né? Porque a gente passa, como disse a Keck, né, entrar num modo resultadista. Bom, o Grêmio buscou um ponto, aí comemora esse ponto. Aí a gente vai entrar numa análise coletiva. Bom, o Grêmio tem muito pouco coletivamente,
Bom, a gente vai entrar numa análise das individualidades. A escolha do Soteldo hoje, a escolha do Renato pelo Soteldo, e aí o Grêmio jogando num 4-1-4-1, foi uma estratégia que deu certo por quanto tempo? Até o gol? Ela deu certo na única bola que entrou, porque a história de tu jogar por uma bola é isso. Entrou uma bola, entrou a Doravena, mas depois ficou nisso, né? Mas aí eu te pergunto assim, Diogo, se a gente espremer, o que o Soteldo entregou pro Grêmio no jogo de hoje? Eu acho que o Soteldo entregou pouco hoje. Hoje foi quase nada. Ele entregou pouco. Ele jogou aberto, pelo lado, claro, sem a bola para fazer essa recomposição, mas ele tinha liberdade para jogar por dentro, mas ele não conseguiu ser esse cara condutor do Grêmio, assim, um time protegido para liberar a sua grande estrela. Não foi o que eu vi. Para mim, o melhor jogador do Grêmio em termos de produção foi o Aravena, nessa ideia aí de contra-ataque. Acho que ele não tinha de ter saído. Nem ele, nem o Braithwaite. Que saiu descontente, inclusive, né? Nenhum dos dois merecia. Só se foi um super cansaço, mas eu não vi nenhum dos dois um cansaço. Né? Eles tinham que ter ficado no time. O Monsalve tinha que ter entrado primeiro no lugar do Edenilson, que estava cansado. Dava para ver que ele estava cansado. O Grêmio precisava ter retenção de posse de bola, porque a estratégia defensiva não é errado. Isso aí é do futebol. O problema é tu ter só estratégia defensiva. Se tu quer jogar no contra-ataque, tu tem que ter o contra-ataque. Né? E o Grêmio conseguiu encaixou um contra-ataque ali com o Aravena. Então, assim, o Grêmio tem muitas questões para discutir, mas tem que festejar, é festa na guete esse ponto aí. Eu vou te dizer que o que mais me incomodou nas trocas do Renato foi a troca do Aravena. Porque o Aravena era a vitalidade do Grêmio em campo. Era a válvula de escape do Grêmio. Ela toca no Aravena, ele faz uma correria que a gente talvez até esperasse do Soteldo isso. E aí, quando a gente estava aqui vendo o jogo, o Edenilson estava extremamente desgastado. E ele foi a última opção da primeira troca do Grêmio. O Edenilson só foi retirado de campo quando o Grêmio toma o gol. Né? Que aí o Renato chama o Cristaldo. Não sei o que o Renato quis nessas trocas. Eu fiquei assim, o Nathan Fernandes, por exemplo, há quanto tempo o Nathan Fernandes não entrava no jogo? Se eu não me engano, foi até o jogo contra o Galo, né? Que ele entra 15 minutos, é sacado de novo do campo, assim, pouco entregou, assim. O Renato fez uma salada de frutas nas substituições, assim. Olha, que bom que deu certo. Pra mim é uma impressão de mais sorte que juízo. Sim. Pelo que o Grêmio apresentou e também pelo que o Renato teve de repertório para as alterações no jogo de hoje, porque de verdade, assim, olha, se mereceu o empate, aí eu acho que o mérito, sim, tentando aí ver a jarra meio cheia, como diz meu grande amigo Maurício Saraiva, é que o Grêmio batalhou, ele lutou, ele não desistiu. Foi até o fim. Ele foi até o fim, assim, não teve aquela coisa, o vestiário tá morno. Pra quem gosta, Diogo, pra quem gosta, hoje foi o empate da imortalidade. Foi pra bafa nos minutos finais. Não, e aquela tese, o vestiário não tá mais querendo, não tá pegando, não, isso aí o jogo mostrou que não, o Grêmio batalhou pra caramba, pode não ter jogado, né, mas o Grêmio batalhou, tentou, foi até o final, não desistiu, até o último segundo, aquela coisa da alma do Grêmio, enfim. Agora, do ponto de vista de organização, eu acho que ficou devendo. Foi muito no abafa e naquela história que a gente já falou muitas vezes, discute do Mano Menezes, né? Não pode ser acaso, toda vez que consegue a vantagem, imediatamente o time vai recuando, sai o Ganso, entra o Nonato, aí sai, sabe? O time vai colocando para trás e aí acabou dando volume para o Grêmio, que no chuveirinho conseguiu fazer o seu gol de empate. E tem um outro jogador que é o Edenilson, Diogo, que também acabou... É difícil analisar também as individualidades num jogo que o Grêmio praticamente não teve a bola, né? Mas o Edenilson também foi outro jogador discreto, né? Bastante discreto. Aquele Edenilson fortaleza física, eu acho que aos poucos não vai existindo mais. No começo do segundo tempo dava para ver que ele estava cansado, ele perdia o gesto técnico, ele perdia divididas. No lance esse que a Keck referiu, que o Renato, o lance lá do outro lado onde estava o Renato, que ele fica brabo com o Aravena, quem acaba perdendo a bola é o Edenilson, não é o Aravena. A bola vem pro Aravena, dá no Edenilson e ele que acaba perdendo. Teve alguns contra-ataques que ele acabou não conectando e ele estava ali para isso, naquela função, né? Um jogador de transição por dentro, e ele não conseguiu fazer. Para mim era o primeiro a sair para entrar o Monsalve. Aí o Grêmio ia ter um pouquinho... O Grêmio chegou a bater menos de 30% de posse de bola. Sabe, é muito difícil tu suportar uma pressão no volume se tu não fica nunca com a bola, né? Correndo sempre atrás da bola e cansando. E me parece que o Monsalve poderia fazer ali por dentro, né? Naquele tripé, uma função melhor para retenção de bola, né? Mas o Renato não tomou essa atitude, foi empilhando ali os atacantes e acabou funcionando porque teve o lance do pênalti ali também no momento não do Fábio, né? Que é que saiu meio
atordoado ali. Operou o Arias, né? Operou o Arias. Mas eu também concordo com o Diogo. Acho que o Edenilson passou batido no jogo hoje. Passou assim. Mais uma vez foi mal, né? Ele foi uma alternativa do Renato para tentar estancar um pouquinho mais o espaço dos adversários. Foi bem no jogo contra o Botafogo. Foi bem no jogo contra o Fortaleza. No próprio jogo contra o Galo lá fora, mesmo que o Grêmio tenha perdido, o Edenilson foi bem. Mas os últimos 3 jogos o Edenilson decaiu muito. Principalmente no Grenal.